Abra a tua Bíblia, por gentileza, no capítulo 6 do Evangelho que escreveu Marcos. Está iniciando hoje 7 semanas proféticas de honra. Quero falar sobre honra nesta noite. Amém? Versículo 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E eis que chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Nós estamos diante de um texto que nos revela que Jesus retornou para a sua terra, a saber, para Nazaré. Jesus passou boa parte da sua vida terrena em Nazaré. Ele era ali o carpinteiro, e ele vivia uma vida comum, como qualquer outro homem. Ele vivia naquela localidade juntamente com Maria, juntamente com as suas irmãs e com os seus irmãos. Quando Jesus faz 30 anos de idade, para que se cumpram as Escrituras, ele vai até o Jordão, e no Jordão ele é batizado por João. E naquele momento, enquanto Jesus está sendo batizado, o Pai brada, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito poder. Ou melhor, este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Volto a dizer: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Naquele momento desceu sobre Jesus o Espírito Santo com uma forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conduz Jesus até o deserto. E Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando. Orando e jejuando. E quando Jesus sai ali do deserto, depois de ser tentado pelo adversário e vencer o adversário pela palavra, ele inicia o seu ministério terreno. Logo depois que Jesus sai do deserto, 3 dias depois, ele opera o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus é um milagre de provisão. Não é fazer o cego enxergar, não é fazer um paralítico andar, não é fazer um surdo ouvir, não é uma libertação, mas o primeiro milagre dele é transformar água em vinho. Ele trouxe a provisão para
aqueles que precisavam de provisão. Tinha terminado o vinho e Jesus trouxe uma provisão. A partir dali, Jesus começa o seu ministério terreno, trazendo cura, trazendo libertação, apregoando o reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, trazendo a salvação, trazendo uma nova dimensão, quebrando os paradigmas da religiosidade, fazendo coisas tremendas. Jesus agora tem 12 discípulos, ou 12 apóstolos, 12 homens que aprendem com ele. E por onde ele vai, ele leva esses 12 apóstolos que estão em treinamento. Passaram 3 anos e 6 meses sendo treinados pelo Senhor. E agora Jesus decide voltar à sua terra. Ele decide voltar a Nazaré. E a Bíblia diz que no sábado ele começou a ensinar na sinagoga. E enquanto ele ensina, o povo está admirado, porque conheciam Jesus como o carpinteiro, conheciam Jesus que trabalhava e que morava naquela localidade. Mas agora Jesus se apresenta como um pregador, Jesus apresenta com uma sabedoria fora do comum. Jesus se apresenta e a fama de Jesus é muito grande. Eles querem saber por que tais maravilhas acontecem pelas mãos de Jesus. E que sabedoria é aquela? E por que se faziam tais sinais por suas mãos? Estavam espantados, escandalizados. Não abriram o coração. Olha para mim. Eles não abriram o coração. Eles não se renderam naquele lugar. Eles não deram a honra que Jesus era merecedor de receber. Posso dizer uma coisa? Não deram a honra e ficaram sem os milagres. Posso te dizer mais? Quem não honra Jesus perde os seus benefícios. Quem não honra Jesus perde os seus benefícios. Tem muita gente querendo receber de Deus a vitória, o milagre, a providência, a resposta, a solução. Mas Deus abençoa aqueles que honram a Ele. Nazaré ficou sem os benefícios do Senhor Jesus, porque não honrou a Ele. Não honraram a Jesus como Ele era digno de ser honrado. Ele chega a comentar: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes, na sua terra. Jesus se sentiu ali desonrado. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: você tem honrado a Jesus? Eu vou perguntar de novo: você tem honrado a Jesus? Nós estamos em 7 semanas proféticas de honra. Queremos ser honrados, sim ou não? Sim. Mas a honra de Deus só vai acontecer em nossas vidas se a gente honrar o nosso Deus. Tem alguém aí? Deus só vai nos honrar se nós honrarmos a Ele.
os milagres. A Bíblia diz que Jesus não podia fazer ali nenhum milagre. Apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não deram a Jesus a honra que ele era digno de receber. Vou te dizer mais, Jesus chegou ali para operar os mesmos milagres que ele operava nos demais lugares, mas o povo estava fechado. O povo não honrou a ele. O povo não se entregou. O povo estava desprezando. Posso te dizer uma coisa? Não honrar é desprezar. Não honrar é desprezar. Não honrar é desprezar. É alguém? Posso te fazer uma pergunta? Posso fazer? Você honra Jesus? Você honra Ele? A sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua maneira de caminhar todos os dias perante aqueles que não conhecem a palavra. Você honra Jesus nos seus compromissos, no seu dia a dia. Será que Ele é honrado por você? Porque honrar Jesus de lábios é fácil. Dizer que é servo de lábios é fácil. Dizer que Ele é maravilhoso é fácil. Mas será que nós temos honrado a Ele de verdade? Será que Ele tem recebido através das nossas vidas? Eu estou falando das nossas, da minha e da sua. Das nossas vidas, será que Ele tem recebido a honra que é devida ao seu nome? Porque Ele nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo. E o sal precisa dar o sabor. O sal precisa dar o sabor. A luz precisa resplandecer. Nós precisamos resplandecer aonde quer que nós cheguemos. Está entendendo aí? A gente precisa honrar o Senhor com os nossos compromissos, com as nossas atitudes, com as nossas respostas, com as nossas ações. Ele precisa ser exaltado. Eu te pergunto, mais uma vez, como você tem se apresentado diante de Deus? Pastor Albert, é comum a gente se apresentar diante dos homens da melhor forma possível. Imagina que alguém vai dizer assim, imagina que alguém diga para você assim, eu estou trazendo alguém muito importante para passar 2 horas lá na sua casa. Eu trago alguém importante para passar 2 horas lá na sua casa. O que é que a gente faz? A gente pega e cria um ambiente perfeito. Cria um ambiente perfeito. A mulherada vai dar logo aquela faxina rápida que só ela sabe fazer. Aquela correria daquele jeito. A melhor roupa, o melhor perfume é alguém importante. Nós queremos nos apresentar da melhor forma possível. Mas se diante de Deus, como nós temos nos apresentado? Eu vejo Paulo dizendo, no capítulo 12 da carta dele aos Romanos, no versículo de número 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Que é o vosso culto com entendimento, ou o vosso culto racional. Paulo está dizendo: eu estou rogando a vocês, eu estou pedindo insistentemente, eu estou pedindo a vocês que vocês se apresentem a Deus. Se apresentem a quem? Não é o homem mortal, não. Não é qualquer um, não. Se apresentem a Deus como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. Sacrifício o quê? Você sabe que o pecado gera morte. Você sabe que o pecado gera morte. O salário do pecado é o salário do pecado é o salário do pecado é o pecado gera morte. E a gente precisa se apresentar diante de Deus, mesmo imperfeitos. Nós precisamos nos apresentar vivos. O pecado gera morte. Se apresente diante de Deus vivo. Se apresente santo. Você sabe o que é ser santo? A palavra santo significa separado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A palavra santo significa separado. Separado de quê? Do pecado. Separado do mundo. Separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Isto é honrar a Deus. É se separar para Ele. É se separar para Ele. Isso faz parte da honra. Isso é princípio de honra. Tem alguém aí? O sacrifício precisa ser vivo. E esse sacrifício é você. Esse sacrifício sou eu, vivo. Vivo. Se o pecado gera morte, o sacrifício precisa ser vivo. Tem gente achando que vai agradar a Deus de qualquer forma. Tem gente achando que vai entrar na presença de Deus de qualquer forma e Deus vai aceitar. Ei, olha para mim. Quem disse que Deus aceita qualquer coisa? Se Deus aceitasse qualquer coisa, Ele receberia o sacrifício de Caim. Se Ele aceitasse qualquer coisa, Ele receberia o sacrifício de Caim. Se Ele aceitasse qualquer coisa, Ele não iria ordenar os sacerdotes observar o animal antes de ser entregue a Ele. Era necessário o sacerdote olhar para ver se não tinha leito, para ver se não era cego, para ver se não tinha defeito, porque Deus não aceitava qualquer coisa. Quem disse que Deus aceita qualquer coisa? Deus não aceita qualquer coisa. Tem muita gente redondamente enganada. Não sabe honrar a Deus. Não sabe honrar a Deus. Não se esforça para honrar a Deus. Não se dedica para honrar a Deus. Não dá o seu tempo a Deus. Não faz nada para Deus. Não produz nada para Deus. Não honra a Deus. Gente que está na igreja há tanto tempo nunca gerou uma alma. Alô?
Tem alguém aí? Gente que está na igreja há tanto tempo nunca gerou uma alma. Gente que está dentro da igreja há tanto tempo e nunca incomodou essa cidade, dizendo que Jesus vem aí. Alô, romântico que vassai o micando Márcia. Elina mai outro e Márcia. Ei, nós precisamos frutificar, nós precisamos entrar na presença de Deus e honrar a Ele com o nosso viver, com aquilo que nós temos, com a nossa dedicação. Posso dizer uma coisa para você? Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou. Você é? Eu não sou. Você é? Ninguém aqui é perfeito. Deus não quer da gente perfeição. Deus quer compromisso. Deus quer obediência. Deus quer lealdade. 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 E quem é leal honra Ele. Quem é leal honra Ele. Quem é leal honra Ele. É tempo de nós nos posicionar. Paulo está dizendo: ei, se apresentem a Deus. Se apresentem a Deus como um sacrifício vivo. Pastor, como um sacrifício, ou seja, como uma oferta. Vocês são uma oferta ao altar de Deus. Vocês são uma oferta. Se apresentem a Ele como uma oferta. Sacrifício vivo, santo e agradável. Diga agradável. Posso te perguntar algo? Estou perguntando para mim também. Estou perguntando para você e para mim. Posso te perguntar algo? Será que nós temos agradado ao Senhor? Será que nós temos agradado ao Senhor? Será que as nossas vidas agradam ao Senhor? Será que o que nós fazemos, o que nós dizemos, a nossa conduta agrada ao Senhor? Será que nós temos agradado ao Senhor? Porque o sacrifício deve ser agradável. Posso te dizer algo? Quando Satanás entra na presença de Deus, lá no livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Satanás e disse: ei, de onde vens? E ele disse assim: de passear pela terra, de rodeá-la. Aí Deus puxa o assunto, disse assim: viu, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele. Imagine o próprio Deus testemunhando da fidelidade, do compromisso, da forma que o seu servo caminhava em sua presença. Deus dando testemunho de Jó. Deus falando acerca da fidelidade do seu servo. Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro. Ele é íntegro. A palavra íntegro significa puro, sem mistura. Jó não era perfeito, pastor, mas ele era sem mistura. Ele era íntegro. Ele vivia para Deus. Tem alguém aí? Ele vivia para Deus. Ele não se misturava. Ele não estava mesclado. Ei, posso chamar a atenção? Só um pouquinho. Ei, olha para mim. Olha para mim. Posso chamar a atenção só um pouquinho?
Quantos de nós mesclados com o mundo? Já observou? Mesclados com o mundo, com os padrões do mundo, com as coisas desse mundo. Quantos crentes dentro da igreja mesclados? Deus vai dizer. Você viu meu servo de Olá? Ele é íntegro. Ele é íntegro. Ele é íntegro. Ele é sem mistura. Ele é sem mistura. Ele é íntegro. Íntegro. Reto. O caminho de Jó era um caminho de retidão. Jó era um cara reto. Ele era íntegro, reto. Ele era temente a Deus. Temente a Deus. Isso faz parte da honra. Temer a Deus faz parte da honra. A palavra temor a Deus significa respeito a Deus. Deus não quer que eu e você tenhamos medo dele. Deus não quer que os filhos dele tenham medo dele. Deus não te criou para ter medo dele. Deus te criou para ter comunhão com ele. E a palavra comunhão significa amizade, camaradagem. Deus quer que nós sejamos amigos. Amigos. Tem alguém aí? Só precisa levantar a mão quem é amigo. Lalá igual Twiclésio, que manumbra, é o que ele espera de mim e de você. Comunhão. Amizade. Temor a Deus é respeitar. Respeitar. Quem respeita a Deus não faz tudo o que quer, não, irmão. Quem respeita a Deus não fala tudo o que quer, não, irmão.